Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio do nosso podcast Voz que Eleva. Que honra estar aqui mais uma semana trazendo grandes conteúdos com várias personalidades aqui do nosso estado. Em especial, essa semana nós vamos bater um papo aqui. Que honra receber uma mulher que é acreana, que é uma grande personalidade, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutora, a desembargadora Valdirene. Muito bem-vinda, doutora. Que honra a senhora receber a senhora aqui. Muito bem-vinda, viu? Obrigada, a honra é sempre nossa, notadamente para trazer algumas informações do trabalho da Justiça Eleitoral, no qual estou à frente como presidente nesse período de eleições. Desembargadora, antes de começarmos o nosso bate-papo, que estamos aí num ano, né, eleitoral que eu creio que seja muito desafiador, né, não só para nós eleitores, mas como vocês que, né, que têm aí um trabalho muito intenso nesse ano. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da senhora, que eu fui pesquisar sobre a senhora e eu fiquei encantada com a sua trajetória, né, uma mulher tão jovem. Fala pra gente como foi a sua trajetória durante toda até a senhora chegar como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Bom, primeiro eu tenho que dizer que eu sou acriana de raiz. Eu sou nascida aqui na capital, lá no segundo distrito, no meu querido bairro da 6 de Agosto, quando ele era muito diminuto ainda, né? Hoje cresceu bastante, tem outros bairros que o circundam. Eu sou uma pessoa essencialmente eh, do que acontece no Acre, né? Eu só estudei em escola pública, eu Olha sou de uma só. família tranquila, né? Com todos os problemas, com os acertos que uma família pode ter. Não tenho mais pais vivos, né? Já foram embora. E a minha trajetória é essa. Fiz alguns concursos, fui procuradora, de municípios, fiz concurso para delegado de polícia, depois fiz concurso para o Ministério Público, onde passei uma querida casa onde eu passei 15 anos, e depois eu fui guindada, ao cargo de desembargo. Eu estou há 13 anos como desembargadora, já fui presidente do TJ, né, nosso TJ Acre no em um biênio. E é isso, é a nossa trajetória enquanto mulher, fazendo valer o nosso cargo, sempre buscando fazer do cargo público algo em benefício coletivo. Esse sempre foi o meu foco. A sua missão mesmo, né. Sim, missão. Desembargadora, conta pra gente como que é qual é o maior desafio do judiciário num ano eleitoral? A Justiça Eleitoral por essência, o trabalho dela é voltado na área administrativa, que é fazer eleições nesse país. As eleições ainda são obrigatórias para todas as brasileiras e brasileiros, a partir de 16 anos facultativo e até 70 também facultativo. 18 anos é a obrigação de todo brasileiro e brasileira votar. E ser votado, né? Podendo ser votado também. Esse ano nós temos mais de 150 milhões de eleitores neste país. Aqui no nosso Acre, nós temos 605 mil e fração aptos. Infelizmente, nós temos um total de quase 30 mil títulos cancelados. É, Nossa. é, é preocupante do ponto de vista de que todo o trabalho de divulgação, de informação, para que essas pessoas, cidadãos e cidadãs, compareçam aos cartórios eleitorais, às zonas eleitorais e no próprio tribunal para regularizar. Há uma necessidade. E o período efetivamente que o especial que a Justiça Eleitoral, a Criana Nacional, mas vou falar da Criana, vai ser do dia 20 de abril até o dia 6 de maio. A partir do dia 6 de maio, nós não temos mais como movimentar nenhum tipo de alteração cadastral. Não se tira título, não se altera endereço, não se faz biometria até depois do dia 6. Nós vamos estar, já adianto, né, que nós vamos estar excepcionalmente fazendo esse trabalho no Detran, né, onde é a antiga FAO, do dia 20 ao dia 30, no horário normal de 8 horas da manhã até às 14 horas, que é o período de trabalho do Detran. E no dia 1º, que é feriado, estaremos lá também até o dia 6, em horário especial, das 8 da manhã até às 17 horas. Olha só, é um momento decisivo para você, eleitor brasileiro. Agora, uma curiosidade, por quê?
que esses títulos acabam sendo cancelados por falta realmente de cadastros biométricos, por atualizações? Qual é o principal a principal falha que existem esses cadastros cancelados? Porque nós estamos há menos de um mês, né? Então a preocupação é preocupante. A pessoa depois querer, o eleitor querer votar, exercer o seu direito de voto e você está com problemas aí, É, né? realmente, mas não é por falta de chamado e informação Chamados, da é Justiça verdade, Eleitoral acreana, com esse quantitativo tão significativo de que elege um candidato com e elege bem, certeza. né? Que nós somos um estado pequeno, mas são alguns motivos. A pessoa deixa de votar numa eleição. Se tiver segundo turno, as pessoas têm a compreensão, não, eu votei no primeiro turno. Não. Eleição em segundo turno, quando ocorre, é uma outra eleição. Aí as pessoas às vezes deixam de ir, não pagam uma multa que é o valor ainda pequeno de R$ 3,51. Isso tudo vai gerando irregularidade no título. Muda de domicílio sem mudar o domicílio eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral não consegue mais localizar esse eleitor. São esse um dos principais motivos que um título é cancelado. Certo. E, desembargadora, assim, o principal alerta nesse momento para as pessoas que estão, que não sabem, né, assim, por exemplo, eu quero ver como é que está a condição do meu título. O principal alerta é que busque realmente a justiça eleitoral. Sim, e a Justiça Eleitoral hoje, ela está nos meios tecnológicos. Se você tem o seu CPF, simplesmente com o seu CPF, você entra no site TSE e direciona para o TRE ou já entra diretamente, e lá você tem tudo autoexplicativo para fazer a verificação da regularidade ou não do seu título. Te adianto, o que você não pode mais fazer agora pelo sistema eletrônico é tirar o título, porque você tem que se dirigir a uma uma zona eleitoral, né? O cartório eleitoral. E você tem que estar com a sua biometria. Para utilizar os serviços tecnológicos, você tem que estar com a sua biometria, que facilita muito. Por que que eu não posso tirar o título? Exatamente porque eu tenho que tirar uma foto, uma imagem, para constar nos cadastros da Justiça Eleitoral desse cidadão já regularizado. Regularizado em uma imagem atual, né, Sim, desembargadora? sim, é tanto que a exigência para você se apresentar oficialmente é um documento com foto, que esteja no seu celular ou que esteja em mãos o tradicional. Desembargadora, e vamos falar do perfil do eleitor, né? Hoje nós temos mais de 600.000 eleitores, né? Aqui no nosso estado, é um índice alto, né, de biometria. Qual é o comportamento desse eleitor no nosso estado, assim? O que que a senhora, qual que a senhora atribui? Eles são, eh, porque para ter tantos títulos cancelados é mais, Às vezes a pessoa vai deixando é para lá, cultural. vai deixando para lá. Veja, É, só um exemplo agora, nós estamos insistindo há tempos, que não né? é de hoje, a Eu Justiça Eleitoral não vejo. se preocupa só com o dia da eleição, porque para a grande festa tá com êxito, a Justiça Eleitoral tem trabalhado e trabalha bem antes. Às vezes a gente brinca que nós falamos que somos igual uma agremiação de samba. Terminou aquele momento, passou um mês, já começamos tudo Começa a de novo. trabalhar. E por que nós começamos tudo de novo? Porque nós temos que trabalhar estrategicamente, melhorar o que acertamos e verificar a nossa rota e trajetória para evitar qualquer possível erro, para que o Certo. atendimento seja o melhor para o eleitor. E após, vamos supor que a gente já sabe que é cultura do brasileiro deixar tudo para a última hora, mas vai que passou esse prazo. O que que tem a fazer? Mais nada? O cadastro, Não, aí o cadastro fechou, aí o né? cadastro Não tenho mais como fazer mais nada para esse eleitor que deixou para a última hora. A orientação da administração da qual faço parte, juntamente com o desembargador Lois Arruda, que é o nosso vice-presidente e corregedor-geral eleitoral. É, procurem e procurem os cartórios eleitorais para regularizar. Hoje não tem ninguém, é muito tranquilo. Nesse período que eu antecedi falando, do dia 20 ao dia 6, nós vamos estar só no Detran. Né? no Aqui na Detran. capital, claro, nas zonas eleitorais, o trabalho vai ser também do mesmo jeito, só que nas zonas eleitorais. Somos 9 zonas eleitorais, 2 aqui em Rio Branco, a primeira e a nona, que a central de atendimento vai ser no Detran. Então, a Certo, ideia e o chamamento para todos que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, é não deixe para a última é hora, porque verdade. veja, às vezes chove, às vezes faz muito sol, muito calor. As acomodações que a Justiça Eleitoral vai proporcionar para todos aqueles que, por algum motivo, têm que deixar para aqueles últimos momentos, é a melhor possível. É um ambiente muito bacana, saudável, refrigerado,
Mas o que a gente gostaria mesmo, que nós gostaríamos, é que não precisasse desse atendimento, né? Que buscássemos com logo a certeza, regularização. É um documento importante. com certeza. Veja, que se você tem algum problema com o título, com o seu título, não é só pagar a multa de R$ 3,51. Se você recebe algum subsídio estatal, né? Bolsas, essas coisas, você deixa de receber. Olha só. Se você vai viajar para o exterior, o seu CPF está registrado junto com o seu título com irregularidade junto à Polícia Federal, que é um órgão que delibera sobre visto, sobre passaporte. Você vai fazer um concurso público, você não vai poder tomar posse, porque você está com irregularidade no título, porque tudo isso passa. Tudo isso são implicações, né? São, Diversas é, implicações é, futuras, né? As pessoas às vezes comentam, por que que nós temos que votar? Porque é a regra. A regra hoje é todo cidadão brasileiro e brasileira, ele tem que votar. E esse ano, agora em dia 4 de outubro, eleições 2026, nós vamos votar 6 vezes. Olha só. Por isso a nossa insistência que a pessoa, o cidadão, o eleitor, ele compareça aos cartórios e faça a sua biometria. É muito rápido. Você vai levar o seu documento pessoal, o seu documento de endereço residencial e rapidíssimo você vai estar resolvido. Deixa eu confessar aqui que hoje eu vou procurar para minha filha de 16 anos, viu? Ela foram na escola, ela falou, mamãe, foram na escola, eu fiz todo o processo, mas eu preciso e eu quero votar. Ai, que bom! Ela tá em busca, ela disse que já quer votar, então eu vou hoje já em busca da regularização dela, Que viu? maravilha. Desembargadora, fala para a gente da importância da biometria. Primeiro, efetivamente, para essas eleições que são as eleições gerais, o eleitor ele vai ter que digitar 6 vezes, né? Nós são 5 cargos, mas 6 vezes, porque tem a disputa de 2 cargos de senador. Segundo, é segurança, porque é o eleitor e a máquina. Eu vou parafrasear o então presidente do TSE, quando ele dizia que a justiça eleitoral é totalmente, e a sua essência é de ser transparente. O único momento que a justiça eleitoral não é transparente é quando o eleitor está com a urna eletrônica e vai votar. Ali não, ali é só ele e a máquina. Olha só. E além de estar no Detran, terão outros mutirões de regularização ou somente o Detran? Não, esse é o específico, né? Até o dia 6, que é quando encerra, a partir do dia 7 está encerrado a regularização, o cadastramento eleitoral que a gente chama. Mas, para além disso, nós temos feito, indo às escolas de primeiro e segundo grau, às universidades, buscando esse eleitor que por algum motivo não pode ir. Na eleição passada, alguns eleitores ainda eram, o facultativo não tinha título. Nós estamos buscando também para fazer o título desses jovens, né? Nas universidades, por isso eles não tinham biometria. Uma pergunta sempre frequente é se eu não tiver biometria, eu vou votar. Sim, você vai É votar. por isso que eu perguntei, porque não é a obrigatoriedade, mas por que que é tão importante, né, ter o cadastro biométrico? E aí eu vou insistir. Não é obrigatório agora, mas eu não acredito, sinceramente, que esse trabalho todo de investimento em tecnologia, logo, logo, onde tudo se faz pelos meios tecnológicos, se eu vou ter possibilidade de votar sem ter a segurança e a indicação biométrica. Essa é a nossa busca. Sim, você não está com biometria, vai votar. Vai demorar um pouco mais, porque aí vai ser pelo sistema tradicional. Eu tenho que procurar o nome, entregar um documento com foto, eu tenho que verificar na lista, você tem que assinar, aí que você se dirige à cabine para votar. Por isso que demora um pouquinho. E assim, eu vejo que vocês têm uma comunicação muito boa, e inclusive eu mesmo, particularmente, eu fiquei surpresa quando a minha filha chegou e falou, mãe, tiveram na escola e eu já fiz o meu título. Falei, gente, olha, porque geralmente os pais, 16 anos, depois a gente vê a regularização. E qual é a importância, né, das pessoas, da obrigatoriedade, né? Queria que a senhora falasse um pouco, Sim. né? A partir de que idade, até que idade, a importância mesmo do cidadão estar atento a esses cadastros, para poder exercer a sua cidadania, né? Do direito ao voto. Com 16 anos é a história do facultativo, né? A partir do 15, se você faz 16 na eleição, você pode tirar o título.
finaliza com 70 anos, que é facultativo. E o que a gente vê de pessoas mais experientes indo às urnas para votar com felicidade, querendo Olha, interagir com a sociedade, com o que se pretende de melhor para o nosso povo, e é isso que a gente coloca também para os jovens, porque eles são a nossa representação muito próxima. Eu não digo nem futura, mas muito próxima, porque os jovens eles estão se engajando em todas as searas, com certeza. notadamente a seara social. Né? Então, essa é a importância do voto, de estar regularizado com a justiça eleitoral. Você vai eleger um presidente da República, né? É quem é o dirigente maior na área do executivo. Você vai eleger um senador da República, que é quem representa igualmente, independente do geográfico e da população do seu estado. A quantitativo de senador que tem o estado do Acre ou o estado do Amapá, que são dos menores, é o mesmo que tem o maior, que é São Paulo. São 3 Olha senadores, só. né? Então, essa é a participação de um jovem que quer um Brasil melhor, que quer um Acre melhor, e é isso que a gente busca. Quando você conhece os candidatos, vê quais são os planos que são apresentados, e você se identifica, você vai eleger, porque é aquilo que você quer. É É aquilo que verdade. você quer de melhor. É. Nós temos tantas dificuldades, por mais que os gestores que aí estão busquem melhoria, mas são muitas. Veja, nós somos uma população pequena, nós não temos ainda 1 milhão de habitantes, mas nós temos todas as dificuldades que uma grande cidade tem. E é isso, em busca dessas melhorias, que a gente acredita nas propostas dos candidatos, para que eles mudem essa realidade para melhor. E até, vamos falar da melhor idade, não fala mais da terceira Sim, idade, mais experiente. É. a idade mais experiente. Qual é o recado que a senhora daria para aquele eleitor que já está nessa idade e que diz: "Ah, não, eu não preciso". Eu conheço pessoas dessa idade que dizem: "Ah, não, não quero mais votar, não quero mais". Qual é a orientação que a senhora daria? Primeiro que eles não deixem de ter esperança num país melhor e num Acre É melhor, né? verdade. Porque é a participação deles e a experiência deles que nós vamos continuar seguindo com esse gigante que é o estado do Acre. Eu sempre digo que o Acre é um gigante. E até brinco quando alguém diz assim, você se identifica. Eu sou do Acre, e os outros se assustam. Do Acre é longe. Eu disse, não, depende do seu referencial. O Acre é perto de tudo. Isso, Vocês é que são longe, né? isso. Então, esse momento que a gente tem que valorizar o nosso estado. Vamos votar. Tá chovendo. Tá calor. Mas vamos exercer o nosso papel. Se na pior das hipóteses, se você é servidor público, você vai ter uma folga, né? É Se verdade, você não quer exercer só por patriotismo, só por exercício da cidadania, que vem da nossa Carta Cidadã, faça então por isso, mas faça, né? O verdade. papel da Justiça Eleitoral é prestar a informação e prestar a informação devida, verdadeira e adequada para todos aqueles, não só eleitores e eleitoras, mas também aqueles que vão trabalhar no auxílio da concretização dessa festa que a Justiça Eleitoral faz no dia 4 de outubro. Olha, e é uma linda festa, né? A festa da democracia, é tão lindo. Nós temos o poder em nossas mãos de mudarmos cenários políticos, mudarmos a história do nosso estado, do nosso país. Então, é muito importante mesmo, né? A pessoa, às vezes, né, desembargadora, não tem a noção da sua importância perante o pleito eleitoral, né? E é muita, a importância é gigantesca, porque o voto da desembargadora é o voto de um adolescente de 16 anos. É o mesmo tamanho. Ele vai eleger quem ele escolheu, eu vou eleger quem eu escolhi, do mesmo jeito. Não tem diferença do voto do presidente da República, que hoje dizem que é candidato em reeleição, pré-candidato, ao governador do nosso estado, que também diz que é pré-candidato. É tudo igual. Todos iguais. É isso, você É, falava da questão dos melhor idade, né? melhor Ou dos idade. mais experientes. Eu insisto, venham votar. E esse ano nós vamos ter esse ano, eleições 2026, o TRE, ele está implementando um projeto e uma melhoria para esse atendimento. Aqueles que têm alguma dificuldade de locomoção, nós vamos fornecer pelos meios devidos, né, de órgãos públicos, de bens públicos, para fazer o transporte deles para a zona eleitoral, a sessão eleitoral que ele vai votar. Só precisa se cadastrar. Olha Nós só, que temos um informação prazo. importante, gente, Ela deve ser feita pelo menos com 20 dias de de antecedência antecedência. para a gente ver a rota, para saber onde esse cidadão vai votar. Porque às vezes a pessoa diz: não, eu já tenho idade, eu precisamente estou com alguma dificuldade de locomoção. Meu filho não pode me levar. Tá chovendo, vou dar dificuldade para o meu filho. Não, É, vamos se cadastrar, ir lá, indicar pelo sistema e nós vamos, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer
pelo menos minimizar aqueles que querem votar e não conseguem por alguma dificuldade de mobilidade. Que interessante. Isso se aplica a pessoas especiais? Sim, sim, Né? se Não só a aplica. melhor idade, mas também as pessoas Mas especiais a com melhoridade tem mobilidade, né? alguma dificuldade de mobilidade, tá? Esse é o Certo. foco. Não é a melhoridade, mas aqueles que têm dificuldade. Dificuldades. Ah, É, entendi, entendi. E existe, desembargador, algum grupo que não pode votar, que não pode se cadastrar? Qual é esse grupo, né? Dessas pessoas que não tem direito, não tem é, ao voto? quem está com os direitos políticos É isso. cassados, né? É, Quem é o condenado com trânsito em julgado, cumprindo pena, esse não vota. é. Né? Não Então, temos, mas se ele está com uma punição provisória, como a gente chama, não tem uma decisão transitada em julgado, sem que não pode mais nenhum recurso, aí ele pode votar. Tem um atendimento diferenciado. Né? certo. Os jovens que estão com instituto socioeducativo, se eles, os infratores, né? Eles Uhum. também têm um atendimento diferenciado. Desde que a sentença não tenha transitado em julgado, porque aí ele não é um condenado, Ah, como entendi. popularmente a gente fala. Então, Não tem uma sentença que não cabe mais recurso. entendi. Então, E quem está com os títulos cancelados, com o título cancelado, que esse aí também não acaba pode, entrando, que aí né? acaba entrando nesse grupo, E né? isso entra nesse grupo que não tem como, né? Insisto de novo, o serviço da Justiça Eleitoral, a urna eletrônica é indevassável, inviolável, e só ela não é transparente na minha relação com o eleitor. O resto, a Justiça Eleitoral é totalmente transparente. Qualquer Isso. dúvida, eu vivo insistindo nisso, qualquer dúvida de qualquer cidadão, eleitor ou não eleitor, candidato ou não candidato, procurem a Justiça Eleitoral. E a mídia é a imprensa é o É. nosso maior amigo e Aliado. carro-chefe, aliado, porque são os senhores e as senhoras que transmitem tudo o que acontece dentro da Justiça Eleitoral. E digo mais ainda, o trabalho de vocês fortalece o nosso chamamento de todos aqueles que trabalharão no período das eleições, notadamente partidos políticos e coligações. Essencialmente, esses são convidados sempre para estar com a Justiça Eleitoral. Alguns não vão, infelizmente, mas dias depois da eleição vem alguma notícia. Tem algum problema nessa urna? Ó, Não tem. é isso que eu ia entrar um pouquinho nesse Perfeito. assunto, desembargadora, porque todos os anos eleitorais nós observamos que sempre tem aquelas pessoas, que teve a urna que foi rasurada, teve a urna que foi aberta, teve a urna que sumiu quando veio do interior. Nós sabemos que o nosso estado é tão peculiar, né, que tem pessoas ainda que estão bem distantes, e é um desafio para vocês também lidar com isso, não Só é? para falar uma alegoria, tem pessoas que ainda não acreditam que o homem foi à Lua. Tem pessoas que devem não estar acreditando que o homem ultrapassou isso agora, recentemente, que tem uma equipe fora do espaço nosso, no universo, indo além do que foi anteriormente em 1969. Ou Isso. seja, o passo para a humanidade que foi dado naquele momento está sendo ultrapassado agora. É. E com relação às urnas, infelizmente, são alguns desavisados, porque nós temos todo um momento de preparação, de lacração da urna, ou para usar um termo que é feito na Justiça Eleitoral, muito próprio da Justiça Eleitoral, que é a zerésima, que todas as urnas, mais de 2.000 urnas, são testadas e retestadas. E neste momento nós convidamos todas as organizações, Judiciário Comum, né? Justiça TRT, Ministério Público, nosso parceiro, né? É. Defesa, todos, e as agremiações partidárias e suas coligações, para estar lá conosco, para ver como é que funciona. Depois que é feito o lacramento ou a lacração, não se movimenta mais nela. Ela só vai abrir no dia 4 de outubro de 2026. E isso já foi tão provado, Já. né? E ainda É. tem pessoas que insistem em voltar Infelizmente. nesse tema, né? Infelizmente. E o que mais nos chama a atenção é que são pessoas que foram eleitas há tempos por esse mesmo sistema. Veja, se você se identificar na urna com o que vai colocando lá, identificar o seu candidato. Se você votar na Maria, é na Maria que você vai votar, não vai sair José. Eu votei, o nome que apareceu, eu votei no Sebastião, eu votei no Joaquim e saiu a Josefa. Não sai. Não Isso aí tem também como. é outro gargalo que a É, gente. Não, na hora que eu fui votar, apareceu o rosto de fulano. não Gente, parece. a gente A sabe gente brinca que a gente está preocupada com as alterações de harmonia nos a rostos, no harmonia, né? máximo, né? Mas com relação ao que está na urna, é a imagem que o candidato forneceu à Justiça Eleitoral. É aquela que fica. Pronto. Então, tá aí, pessoal. Olha, quem
são realmente pessoas que faltam um pouco de informação, de cuidado, até na transmissão dessas informações, né? Porque já está mais que provado a lisura do nosso processo eleitoral, É. graças a Deus. É, eu quero ver com a senhora, assim, a gente já falou que 2026 as eleições vão ser muito importantes, são vários cargos, né? Desde o maior cargo político, que é nossa presidência da República, até governador, senadores, deputados federais, estaduais. Nesse cenário, a senhora já pode falar para a gente qual é a ordem da votação aí? É do maior para o menor? Posso, posso sim. De regra, nós começamos com o maior, né? Mas É, eu vou né? te dar precisamente como é que é a ordem que vai aparecer na urna. São os cargos em disputa de presidente e vice, os governadores, né? A ordem é Uhum. da seguinte forma: deputado federal, deputado Federal. estadual, senador primeira vaga, senador segunda vaga, governador e vice, presidente e vice da República. É assim que funciona, que é como vai estar na urna eletrônica. Então, por que que é importante? Tantos cargos, é importante que o A eleitor vá biometria preparado. e com biometria, que ele E, vai ser muito mais rápido, segurança e acelera o processo de votação. nossa, Pela quantidade, de novo, são 6 votações para 5 cargos, né? Porque são dois. Nesse ano, a disputa é por duas vagas de Senado da República no nosso estado. 2 vagas. Então, É, e dele levar a colinha? É não tem nenhum problema. A colinha é essa você e a urna, né? pois é. É, Pode dar essa orientação para ele levar a pode, colinha? pode. Todos nós podemos levar a nossa colinha, porque como é um volume maior, Maior, né? Não é né? como nas eleições municipais, leve só a colinha, vou votar em fulano, Beltrano, não tem nenhum problema. Nós temos dificuldade com o celular, né? O Ah, ingresso do celular, celular não né? É pode, mais né? difícil, Eu tive exatamente. recentemente com a minha pequena lá na Embaixada dos Estados Unidos, eles não permitem nem relógio comum agora. Que na época que eu já tenho visto, mas que a minha maior foi para Boston, Uhum. e a pequenininha, antes era só mandar, né? Eu fui lá com a pequena agora, em Brasília. Só entra com papel. Então eu falei, gente, nem relógio comum estão deixando. Agora você imagina no processo eleitoral. E tem óculos. Tem Existem óculos óculos também, com caneta, né? inteligência, Hoje, como né? não precisamos mais de caneta, né? Artificial. Nós precisamos de caneta, mas tem óculos E para as também. pessoas que insistirem, não pode, Não né, pode. A desembargadora? regra tem que valer Regra para tem que todos, valer para né? todos. Você quer levar uma colinha, então tira aí do seu celular. Eu não sei quem é o meu candidato. Peraí, vamos arranjar uma identificação, a caneta aqui, tá aqui. Mas isso é ela sozinha. É. Não vai ser o mesário que vai preencher, não vai ser o mesário que vai, senão, para não dar problema, né? Porque nós temos os fiscais. E os fiscais são muito bem-vindos. É bom ter fiscal para que o trabalho vai ser certinho. Ah, com certeza. A gente vê aquela galera que está trabalhando ali o dia inteiro, né? Muito importante, né, o papel deles, né, desembargadora? Muito, muito importante. Esse é o trabalho. Vamos verificar. Para outra eleição, se a gente puder melhorar, ótimo. São eles, às vezes, que nos auxiliam nas filas, por exemplo, Olha, né? Se verificar alguém que tem alguma dificuldade, uma mãezinha que está com filho, né? Leva lá para frente. Essa pessoa vai ser atendido com preferência, que nós trabalhamos com isso também, atender com preferência. Às vezes temos algumas sessões que está com um volume maior, né? E a gente está trabalhando nisso também. Nossos juízes das 9 zonas eleitorais estão orientados desde antes a ir nos locais de votação agora, que nós trabalhamos com estratégia, com plano de ação, para ir lá e verificar como é que está esta sessão, como é que ela vai estar no dia das eleições de 2026. Trabalhamos com Energisa, por exemplo, naquela localidade não ter nenhuma alteração de distribuição de energia. hum, Trabalhamos com o Exército Brasileiro, trabalhamos com a Polícia Militar, trabalhamos com a Polícia Federal. Todos esses são os parceiros que trabalham conosco nas eleições. Defensoria Pública, o Judiciário, por essência, né? Para que, nossa, se eventualmente alguém está mais entusiasmado nas eleições e sair da métrica da boa regra de convivência, tem um juiz, tem um promotor, tem um defensor para atuar já diretamente nos locais devidos. muito bem, muito bem. Desembargadora, além da regularização, né, que é tão importante nesse momento, nesse processo, vocês também têm a preocupação com a qualidade do voto, né? O que que a senhora diria para os eleitores, né, para ter a sua qualidade de voto? Primeira coisa, eu acredito, e isso serve para mim, e até registro que o meu segundogênito, ele vai votar pela primeira vez,
E ele tem que ser livre, mas ele tem que ter informação. Você tem que saber qual é o plano de ação ou de governo do eleitor do candidato que você quer colocar o seu nome, porque a partir do momento, se ele é eleito para o cargo que você também contribuiu, ele vai exercer o seu direito. Ele é uma extensão da sua pretensão e do seu direito. Por isso que é sempre bom que eu posso dizer, verifique qual é o plano de ação e o trabalho dessa pessoa, né? Desse homem, dessa mulher que está se candidatando, colocando seu nome a público para ser eleito. É o que eu posso dizer isso. E lembrar mais uma vez, eleições, o exercício do sufrágio é obrigatório nesse país. Então, que Verdade. todos nós possamos, porque tem a possibilidade de eu ir numa urna e votar em branco, ou não votar, né? Chegar lá e registro para ninguém. Você está contribuindo com algum candidato, você está contribuindo com a massa que pode servir no escrutínio, na junção dos dados ali, vai para algum lugar. Eleja alguém que você quer, que você acredite, que você acha que vai contribuir para a melhoria do seu município, do seu bairro, do seu país. Buscar fontes confiáveis, né, de Claro, pesquisa para poder claro. conhecer o candidato, a sua Claro. história. Veja, antes do candidato estar formalmente apresentado, ele vai submeter o seu registro de candidatura, que se ele tiver alguma eiva, alguma coisa, algo difícil na vida dele, responder ao processo criminal, foi condenado, o magistrado, o juiz eleitoral, ele vai eliminar esse candidato. Mas você pode fazer isso, né? Exatamente. Você pode fazer isso, independente de decisão judicial ou transitar de julgado, você pode conhecer se o seu candidato, a sua candidata, tem algum problema com a população, com a vizinhança, né? E não está ali realmente para lhe representar. Mais uma vez, busquemos candidatos que representem o coletivo. Né? Nós vivemos um cenário de muita informação, né, desembargadora? Hoje Um as turbilhão de informações é um informação. turbilhão, então é importante que as pessoas busquem também fontes confiáveis mesmo, né, de pesquisa. Fonte confiável é a Justiça Eleitoral. É o Essa caminho, é a não mais tem. importante, né? Nós temos um momento que pode ser feito as pesquisas, toda pesquisa tem que estar registrada legalmente no TSE, no TRE, para que não tenha nenhum problema. Enquete não é pesquisa, enquete é enquete, qualquer coisa, né? Porque a gente vê muita coisa. Se a enquete começar a dizer que é pesquisa, Aí pronto. aí eu já tenho que estar registrado na Justiça Eleitoral. Eu tenho que apresentar dados, qual é a fonte, como foi que eu cheguei a esse resultado. Tem A uma forma de série de requisitos, captação, sim, série de requisitos. Mas esse 2026 a gente quer, para usar uma expressão bem acriana, abarcar todos os locais que a gente possa ir nas aldeias indígenas, fazendo um cadastramento, inclusive o biométrico, nas pessoas que têm dificuldade de locomoção. Nós só não podemos colocar uma urna nesses locais. E por que não podemos? Porque senão eu vou identificar o voto. Né? verdade. Porque se tem um conjunto de 20 pessoas, eu vou saber, ali saiu alguma coisa. Para E não. maior lisura e Maior lisura e transparência. transparência da Justiça Eleitoral, não. A gente leva no local de votação. E quem está nesse mundo de eleições, de Justiça Eleitoral, já conhece o métier. É verdade. Já conhece o métier. Mas a gente só reforça. E a Justiça Eleitoral tem grande credibilidade, Que graças bom. a Deus, no nosso Brasil, né, E desembargadora? nós somos produto de exportação. Veja que nós somos 27 estados da federação, né? Temos o Distrito Federal. Eleições 2026, para trabalhar sempre com ela, começa às 6 horas da manhã no nosso Acre. Olha só. Para eu começar uma eleição e abrir a urna eletrônica, eu tenho que estar lá no mínimo 4 horas da manhã. Olha só. Quem é presidente de sessão e os outros têm que estar lá bem antes. Só que nós não temos urna eletrônica só na cidade. Nós temos na zona rural. Os mesários têm que subir barranco Com e rios, subir com a enfrentar urna rios. e a bateria dela. E elas pesam, Nossa. né? Por mais que nós temos sistema tecnológico, mas esses equipamentos têm que chegar lá para atender todo mundo. E termina às 15 horas, né? O horário das 6 da manhã, por conta dos Horário de 17 horas, Brasília, né? horário Tem Brasília. que seguir, né? Isso, temos que seguir fuso horário, né? e eleições, essas eleições realmente impactam no país. As eleições municipais, nem tanto, mas as eleições gerais, eu tenho que dar o resultado para o TSE. E nós rapidamente temos conseguido isso. Que bom. Nossa, quantas informações importantes. Para fechar, desembargadora, qual é a mensagem que a Justiça Eleitoral ela vai dar para o nosso eleitor para que ele participe, né, das eleições 2026?
Primeiro, temos que acordar cedo, né? 2 Né? horas de 2 diferença. horas de diferença ainda, né? Foi alterado, não tão tardiamente, mas agora temos esse horário diferenciado. É, eu reafirmo, vejam quais são as propostas e os planos do seu candidato, da sua candidata, para que você possa dizer, não, eu votei em determinado candidato ou candidata, acreditando na plataforma que ele ia desenvolver e pelo coletivo. É isso. E venha vestido do espírito da democracia, porque nem sempre a nossa palavra é a última palavra, é a que a gente acredita que é a real. Mais uma também, se tiver dúvida sobre qualquer informação, procure a Justiça Eleitoral. A mesma coisa eu digo para a imprensa, que é o nosso, a gente brinca, é o quarto setor, né? É Ele que verdade. está em todos os momentos. Informação. Nos procure. Tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser repassado para os senhores. Nós começamos já as rodadas de conversa com todos os nossos parceiros, como vai ser o nosso trabalho nas eleições, e é isso. E por último, não deixem de regularizar o seu título eleitoral ou de tirar o seu título eleitoral. Prazo para extrapolar, 6 de maio de 2026, aqui nas dependências da antiga FAO, no Detran, nós vamos estar do dia 20 ao dia 6 de maio, de 20 de abril ao dia 6 de maio, trabalhando ininterruptamente para atendê-los. Mas eu peço aos senhores e às senhoras, não deixe para a última hora, porque a gente não sabe se vai estar chovendo, né? É Para verdade. dificultar um pouco a vinda dessas pessoas. É isso que eu desejo. E desejo a todos uma feliz festa da democracia, que 4 de outubro de 2026, todos nós estejamos felizes e satisfeitos com o resultado das eleições. Se Deus quiser. Muito obrigada pela sua esclarecedora participação aqui, tá? Desembargadora, uma honra, mais Eu, uma vez. não, a Justiça Eleitoral só agradece e se coloca à disposição para qualquer convite. Já até nos antecipamos em convites e qualquer hora a gente está à disposição. Muito, muito, muito grata. Obrigada. É isso, pessoal. Vamos nos atentar para prazos, justiça eleitoral. Você pode buscar aí a orientação necessária para você cumprir o papel essencial, o nosso papel de cidadão, gente. É muito você fazer parte de todo o processo, né, a lei eleitoral. Então, vamos olhar e procurar ver se a regularização está ok, viu? Tchau, tchau e até o próximo episódio.